Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre o quarto mês do Noah pra trás, ou seja, tudo que aconteceu com ele até agora. Com certeza não vou lembrar de tudo, talvez, com certeza tenha coisas que aconteceram que eu não vou falar aqui porque foi muita coisa. Aí como eu passei mal naquele período, eu não anotei em nenhum lugar, não gravei, tem coisas que eu nem vivi. Então assim, com certeza não vai ser um vídeo tão completo assim, mas tem muita coisa pra contar pra vocês que eu anotei. Eu espero muito que não fique um vídeo muito longo, mas são 4 meses de vida dele com muita novidade o tempo todo. Então eu vou contar pra vocês por tópicos, tudo que vem acontecendo com ele de novo, todas as novidades, enfim, todos os momentos interessantes e tudo que aconteceu com ele nesse período. Então eu fiz uma listinha aqui, vou me basear nela pra falar com vocês e vamos começar. Vou começar falando de alimentação. No primeiro mês ele só mamou leite do peito, só isso, mais nada. Só que por conta de eu ter passado mal, eu me senti muito fraca pra amamentar aí, de eu estar tomando os remédios, ele parou. Ele começou com leite de fórmula, ele tomou Aptamil, começou, se não me engano, com 60 ml, depois foi passando pra 90, ficou bastante tempo com 90 ml, depois foi pra 120 e agora tá com 150 ml, mas ainda toma 120 às vezes. E ele sempre tomou Aptamil, número 1, e agora ele tá, por causa do probleminha que ele teve, que ele tá fazendo cocôzinho com sangue e a gente não sabe porquê. A gente provavelmente acha que pelo leite. Ele começou ontem a tomar leite de soja, ou seja, com 4 meses e alguns dias, mas assim, né, ele tomou Aptamil até agora e gosta, se deu super bem. E foi agora do dia 1º pra cá que ele começou com essa questão do sangue no cocôzinho. Antes se dava super bem. Além do leite, ele começou a tomar agora suco de fruta, por esses dias também, de 2 semanas pra cá, suco de laranja lima, e eu vou dar de melão, de melancia, frutas mais leves e normais. E água, ele toma bastante água. No comecinho, quando a gente começou a dar pra ele na mamadeira, ele cuspia, mas a gente insistiu e ele começou a tomar e toma até hoje. Passando pro sono. No começo, no primeiro mês, é lógico, acordava de 3 em 3 horas, não tinha jeito, dormia bastante, só que vivia acordando, e à noite eu passava praticamente a noite em claro, eu e principalmente a minha sogra e meu marido, quando eu tava mal. Depois do segundo mês e meio, segundo mês em diante, foi no segundo mês, quando ele tomou a vacina do segundo mês, ele teve reação, ele teve febre. Não sei porquê, não sei se a partir daquela noite ele começou a dormir mais e começou acostumando, mas a partir da vacina ele começou a dormir super bem. Aí ele começou a dormir assim, da meia-noite às 5 da manhã, mais ou menos, né? Às vezes era até as 4, às vezes até as 6, mas por volta disso. Acordava pra mamar às 5 e dormia de novo até às 9, gente, era uma benção. Dormia super bem, acordava ainda, mas dormia super bem. Depois, gente, agora a gente viajou com ele pra praia no fim do ano e agora ele mudou a rotina dele. Deu 9 horas, ele já tá com sono acabado e eu não vou deixar ele assim, né, ficar acordado, sofrendo, se ele tá morrendo de canseira e sono. Então ele dorme às 9, vai até umas 2 da manhã. Às 2 da manhã ele acorda só pra mamar e volta a dormir. Então assim, ela acorda por 20 minutinhos e volta a dormir. E aí depois ele vai até umas 7 horas, ou seja, ele não acorda mais às 9 da manhã, ele acorda bem mais cedo e vai dormir bem mais cedo, que é ruim pra mim porque eu normalmente vou dormir bem mais tarde e gostaria de acordar umas 9 horas, um pouquinho mais tarde, mas não é o que acontece. Então eu tô sentindo um pouquinho mais de cansaço. No primeiro e no segundo mês, que ele ficou com a minha sogra, né, no primeiro pro segundo, ele dormia só no berço e ela dormia lá com ele no quartinho dele. E aí logo depois, gente, eu acabei trazendo ele pra dormir aqui comigo. Sei que não é o certo, mas eu tava assim muito tempo sem ele e tava me adequando ainda a acordar com ele de noite, sozinha, né, por conta da depressão que eu passei. E aí ele dormiu aqui comigo o tempo inteiro. A gente foi viajar, quando a gente voltou eu comecei a colocar ele no berço, ele dormiu super bem, ficou uma semaninha no berço. E aí começou esse calor infernal que tá aqui em São Paulo, que a gente não consegue nem respirar de tanto calor.
E aí eu só tenho ar-condicionado portátil, não tenho ar-condicionado em casa, eu fico com muita dó de deixar ele lá no calor dormindo e eu aqui no ar, ou então deixar ele lá com ar e eu aqui sofrendo no calor. Então ele acabou voltando a dormir aqui comigo por um tempo, só por conta do calor, porque tá muito calor. Mas assim, tá bem difícil já dormir com ele, porque ele se mexe a noite inteira, ele se vira muito, ele chuta muito com os pezinhos. Então assim, eu não vejo a hora de poder colocar ele no berço de novo. Então assim que a temperatura acalmar um pouco, ele vai voltar pro berço dele. E assim, né, como ele ainda tá bem novinho, eu acredito que não seja difícil, eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível. As trocas de fralda. No começo era todo o tempo, né? De 2 em 2 horas eu tinha que estar trocando a fralda. Depois, gente, que ele começou a dormir melhor, ele regulou. Eu trocava de 6 a 7 fraldas por dia e só umas 3 vezes por dia tinha cocôzinho. Depois que a gente foi pra praia, ele começou a ficar com esse problema no cocôzinho de sangue, ele tá tem que trocar ele umas 8 vezes por dia e quase todas tem cocô. É lógico que em algumas trocas de fralda tem um borrinho de cocô e tem umas que tem bastante cocô, mas quase todas tem por causa desse probleminha dele. Eu tenho que trocar ele por volta de umas 8, 9 vezes por dia. Mas assim, é isso, né? E na troca sempre eu uso água, algodão e água. Só quando eu viajo ou quando eu tô na rua que eu uso lenço umedecido. E passo pomadinha toda troca, não importa se eu acabei de trocar, eu passo de novo. E é isso, para as trocas. As atividades que ele faz, gente, lógico que no primeiro mês não faz nada, né? No primeiro mês come, dorme, faz cocô e tudo, repete tudo de novo. No segundo mês também. No segundo mês a gente começou a brincar mais com ele e tal, ele começou a interagir um pouco mais, mas hoje em dia a gente brinca com ele com os brinquedinhos dele, que eu fiz um vídeo aí pra vocês explicando os brinquedinhos dele. Ele assiste um pouco de TV, tem horas que eu deixo ele um pouquinho na frente da TV, no Discovery Kids normalmente, enquanto eu tô fazendo almoço, ou enquanto eu tô fazendo alguma coisinha só pra dar uma distraída nele, eu consegui fazer alguma coisa, mas ele não fica muito tempo, meia hora é o máximo dele. Muito difícil ele ficar mais que isso, porque com certeza ele ainda não enxerga tudo muito nítido, então ele fica, né, com certeza entediado. Eu passeio muito com ele. Eu vou pra ele pra cima e pra baixo, até porque eu não gosto, assim, às vezes eu não aguento ficar o dia inteiro presa aqui com ele, até porque se eu fico aqui, ele quer ficar só no meu colo, ele chora muito, ele pede minha atenção o tempo inteiro. Agora, se eu tô passeando, ele se distrai, eu também me distraio, fica tudo mais simples. Então eu levo ele pra passear todo o tempo. E agora no calor, assim, a gente viajou pra praia, então a gente passeou bastante com ele, foi pra praia, andou de bicicleta com ele, foi bem gostoso. Eu levava ele pro shopping, pra todo lugar que eu ia eu levo ele. E agora também, pra todo lugar que eu vou fazer compras com ele no mercado, eu vou passear no shopping com ele. Se eu for em algum parque eu levo ele, qualquer atração que eu for eu levo ele, nos restaurantes eu levo ele pra todo lugar. Ele também dorme durante o dia, né? É o que ele faz. Então ele brinca um pouquinho, a gente brinca. Eu fico com ele brincando, conversando. Eu converso muito com ele o tempo inteiro. Fico com ele um pouquinho no colo. Ele brinca com os brinquedinhos dele. Ele assiste um pouquinho de TV, ele dorme. É mais ou menos isso que ele faz durante o dia. Os cuidados gerais dele, gente. No ouvidinho, eu uso cotonete. Depois de todo banho, eu passo cotonete no ouvidinho. Não muito dentro, né? Assim, aqui por fora, e limpo toda a região do ouvido, tudo aqui assim, e atrás, porque se eu não limpar atrás por muito tempo, fica uma crostinha assim de sujeira, gente, já aconteceu de ficar, por isso que eu comecei a limpar todo dia sem falta. E no banho eu limpo também com sabão, toda essa região aqui eu limpo com sabão, lavo com água e depois tiro com cotonete qualquer resíduo que ficou aqui, todos os dias, todos os banhos. Pode até ser que uma vez ou outra eu esqueça, mas praticamente todos os dias eu faço isso. O narizinho, gente, eu uso rinossoro pra limpar e assim, pra lubrificar também. E cotonete pra tirar toda a sujeirinha que possa ter. Ele então ainda não ficou doentinho assim pra ter catarro nem nada, então eu não usei mais nada além disso. A boquinha não faço nada. Eu perguntei pro pediatra, da última vez ela falou que ainda não precisa fazer nada, então eu não faço nada ainda. As unhas eu corto por volta de uma vez por semana ou quando eu percebo que tá grande. Então é por volta disso, sempre com a tesourinha.
E a troca de fraldas é aquilo que eu falei, eu troco bastante, às vezes eu acho até que eu exagero, dava pra deixar um pouquinho mais, mas quando eu vejo que ele tá sujo, eu não me aguento, eu tenho que trocar. Sempre que eu vejo ele com cocô, eu troco na mesma hora, e se ele não fez cocô, eu troco depois de um tempinho também, de umas 2, 3 horas, pra ele não ficar com aquela fraldinha por muito tempo. A saúde, gente, eu mudei 3 vezes de pediatra até encontrar um que eu gostasse. Esse último pediatra eu fui só há 20 dias atrás que eu encontrei ele, que eu gostei, já fui 2 vezes e achei ele bem bacana, então demorou assim pra me adequar com o pediatra. As vacinas ele tomou todo mês, praticamente ou no dia depois ou no dia antes ou no dia do mêsversário dele, ou no dia que ele faria o próximo mês. Todas foram no posto. O pediatra recomendou que não tem necessidade de tomar no particular, porque é a mesma coisa, a não ser que ele tenha reação, ele não teve nenhuma reação propriamente dita, ele teve febrinha no 2º mês, que durou um dia e passou, nada de demais, e no 4º mês, que repete as doses do 2º mês, ele teve de novo uma febrinha que passou praticamente sozinha, eu dei só paracetamol pra ele e melhorou, então foi isso. Remédio, gente, eu usei nele paracetamol e Luftal na época de cólicas, lá do 2º mês. E agora eu dou Aditil, que é a vitamina, e o Rinosoro que eu uso. É só isso que eu uso ultimamente, e é só isso que eu usei lá atrás. O umbiguinho caiu com 10 dias, eu só fiz a limpeza com cotonete e o álcool 70%. Normalmente toda a troca de fralda, todo banho, todo tempo que eu tinha que mexer naquela região eu limpava. Então caiu com 10 dias, foi super tranquilo. E o pipizinho, gente, eu sempre lavo ele, forço um pouquinho pra baixo, conforme o pediatra recomendou, mas assim, uma coisa leve. E ele abriu bem de quando ele nasceu até agora, mas ainda continua, né, não tá perfeito, não saiu pra fora. Mas isso o pediatra recomendou para que eu ficasse tranquila, que só a partir de 1 ano que a gente começa a ver mesmo, com pomadas, enfim, com o que for necessário fazer. O banho dele, gente, ele sempre tomou um banho por dia. No começo ele tomava banho às vezes de manhã ou à tarde, logo no 1º mesinho. Depois que ele começou a dormir, eu comecei a acostumar ele a tomar banho sempre à noite antes de dormir. Então ele tomava banho por volta de umas 10, 11 horas, por aí, porque ele dormia meia-noite, pra depois dormir. E aí agora que a rotininha dele mudou, que eu falei pra vocês, depois de eu viajar com ele, eu dou banho nele por volta de umas 7, 8 horas, até por causa do calor. Ou eu dou banho 2 vezes por dia. Às vezes eu dou banho se tá muito calor por volta das 11 da manhã, meio-dia, e depois por volta das 8 de novo, mas é por volta disso. E agora, gente, o que tá faltando falar é de todas as coisas novas, dos processos novos que aconteceu com ele. No 1º mês, então, eu vou falar, eu coloquei aqui o que eu lembro, tá, gente? Que eu lembro mais a lógica agora do 3º e do 4º mês. Do 1º e do 2º mês também, por conta de que eu passei mal, não lembro de muita coisa. Também não, né, assim, aquela coisa mais calma do bebezinho. Mas no 1º mês, basicamente o que ele fazia era comer, dormir, cocôzinho e só. Era só isso, basicamente, não fazia nada. Só olhava, dormia, comia e bebia. Ele odiava banho, ele chorava muito na hora do banho, não gostava. E ele não gostava muito do escuro também, dava pra perceber que ele ficava meio incomodado. E ele acordava o tempo todo durante a noite. Praticamente foi aquele período que a gente não dorme. No 2º mês ele começou a gostar de banho, ele não chorava mais, né? Começou a curtir o banho. Ele começou a pegar a chupeta no 2º mês. E ele é um bebezinho que faz muito bico. Toda hora de bico. É muito, muito, muito fofo, gente. Vou ver se eu mostro um videozinho dele assim 1 hora. E no 2º mês foi o mês que ele teve as cólicas. Começou com as coliquinhas. Sei lá, ele ficou por volta de umas 3 semanas chorando bastante à noite. Sempre o período da noite era o pior. E foi a época que ele começou também com leite em pó. No 3º mês ele começou a dormir melhor. Do 2º pro 3º foi o que eu contei pra vocês. Ele começou a emitir do 2º pro 3º os primeiros sonzinhos com a boquinha, assim. E ele, é uma coisa engraçada, que ele fazia e eu repetia assim, e ele continuava repetindo, é como se a gente estivesse conversando. Era bem legal no comecinho, quando eu começou a fazer isso. Ele começou, claro, a ficar mais ativo, olhar mais, se mexer mais. Começou a interagir comigo, com a gente, no caso. E aí, ele, né, do 3º mês pra cá, ele descobria a mão, pois começou a pôr muita mão na boca,
tudo na boca, na verdade, e descobriu a mãozinha. Toda hora ele quer usar a mãozinha pra pegar as coisas, pôr na boca, põe a mão na mamadeira já direto. Toda mamada ele segura a mamadeira, lógico que não tem força pra segurar sozinho, mas ele segura a mamadeira, é muito fofo. Ele começou a fazer vários sons, gritar, dar uns gritinhos, não muito, tá, gente? Ele não fica todo o tempo, mas ele fica conversando o tempo inteiro. Ele rolou, ele não rola muito pra lá, muito, mas ele rola, tá? Rola sozinho, ele fica olhando pra cima, vai pra posição de bruços sozinho e bem facilmente. Ele fica aquela posição de bruços assim, levantadinho já, olhando pra cima, né, pra dar, fortificando a coluninha, ele já faz isso. Ele dorme, gente, ele tem um jeitinho dele dormir. Eu acabei, acho que, acostumando ele assim, mas é super prático por um lado, porque pôs ele nessa posição, ele dormiu. Então eu tenho que pegar ele no colo, colocar ele deitadinho com a chupeta e cantar. Ele dorme sempre assim. Tem que pegar ele, cantar pra ele tá acostumado. É só eu fazer isso que ele já começa. Fechar o olhinho e dormir, bem rapidinho. É o jeitinho que ele dorme. Antes ele dormia muito, agora ele tá parando de dormir muito de dia. Ele dorme por volta de umas 3 horas por dia, super picadinho. Dorme 20 minutos, acorda. Aí do meio-dia ele dorme uma horinha seguida. Depois ele dorme de novo picadinho, mais no fim do dia. Então ele dorme por volta de 3 horas. Tem dias que ele dorme um pouquinho mais, tem dias que ele ainda dorme menos. Mas é por volta disso. E aí dorme assim, né, aquele período da noite que eu já contei pra vocês. E o que mais, gente? Além de ter descoberto a mãozinha, de rolar, de ficar de bruços, começou a brincar mais com os brinquedos, pegar os brinquedinhos, a interagir com os brinquedinhos que ele não fazia antes. Começou a ficar mais atento na TV, nos sons, nas cores que ele não fazia antes. E nesse quarto mês, agora do quarto mês pra cá, eu percebi que ele descobriu o pé. Ele tá toda hora com a mãozinha no pé, puxando o pé com a mãozinha. Ele começou a gargalhar, como eu já mostrei pra vocês num videozinho no Instagram. Quem não viu vai lá ver, é muito fofo. E ele sorri muito, gente, isso desde o terceiro mês, sorri muito. E pra todo mundo, qualquer um que fala com ele, qualquer coisa ele abre o sorrisão. É muito gostoso, é muito fofinho. E é isso, gente. Olha, deu um vídeo bem comprido, mas eu contei tudo pra vocês de todo esse período, mais ou menos, da rotininha dele, de tudo sobre o bebê, sobre o meu bebezinho. Ele é um amor, muito, muito fofinho. Eu sei que vocês estão acompanhando aí pelo Instagram e pelos vídeos que eu vou colocando. Tá uma paixão, gente. Agora, a partir de agora, eu vou fazendo o update mensal de novo, como eu queria ter feito no começo e não consegui, tá? Obrigada por assistirem, obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Noah, fala oi pras tias. Oi! Tá tímido, filho? Fala oi. Oi. Olha o Noah, gente, que fofinho. Olha só. Ali, ó, filho. Presta atenção ali, ó. Filho, gostoso. Tchau, gente.